Um escândalo de espionagem está abalando as relações entre Brasil e Paraguai. E as consequências podem mudar o futuro da parceria entre esses dois países para sempre. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, foi acusada de invadir sistemas paraguaios para roubar informações confidenciais. E o Paraguai, furioso, já suspendeu negociações cruciais sobre a usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo. Cada dia que passa aumenta a tensão e o desfecho desse caso pode impactar diretamente a energia que chega aí na sua casa. Bem, tudo isso começou com uma operação secreta que visava obter vantagens nas negociações de Itaipu, mas o que o Brasil não esperava era a reação do Paraguai, que agora exige respostas e também ameaça levar o caso a instâncias internacionais. O passado marcado por conflitos, como por exemplo a Guerra do Paraguai, voltou a assombrar as relações bilaterais e também as feridas históricas estão mais expostas do que nunca. Esse é um momento decisivo para o Mercosul e também para a confiança entre nações sul-americanas. Hoje, nós vamos te contar os detalhes dessa crise, desde as ações da ABIN até as decisões drásticas tomadas pelo Paraguai e também analisar o que isso significa para o futuro das relações entre os dois países. Então, fique com a gente enquanto detalhamos esse conflito que está acontecendo agora e que pode mudar aí o equilíbrio de poder na região. Para compreender essa crise, é essencial falar sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, uma obra gigantesca que fica na fronteira entre Brasil e Paraguai. Construída nos anos 1970 e 1980, Itaipu é uma das maiores usinas do mundo em geração de energia. Ela é administrada pelos dois países de forma conjunta e a energia que produz ela é dividida entre ambos. O Brasil, que tem uma demanda energética muito maior, compra a maior parte do excedente de energia que o Paraguai não utiliza. Essa relação, no entanto, ela nunca foi tão simples. O Tratado de Itaipu, assinado em 1973, define as regras dessa parceria, mas um dos pontos mais sensíveis é o chamado Anexo C, que estabelece as bases financeiras e também as condições de comercialização da energia. Para o Paraguai, esse anexo é uma oportunidade de negociar tarifas mais justas pelo excedente que vende ao Brasil. Já para o Brasil, que depende de Itaipu para abastecer milhões de casas e indústrias, manter os custos baixos é uma prioridade. Essas negociações, elas sempre foram marcadas por tensões, porque os interesses dos dois lados nem sempre se alinham. Bom, foi nesse contexto que em 22, durante o governo de Jair Bolsonaro, a ABIN teria iniciado uma operação de inteligência para obter informações confidenciais sobre a posição do Paraguai nas negociações do Anexo C. A ideia aparentemente era garantir uma vantagem para o Brasil nas tratativas, mas o que parecia ser uma operação discreta acabou se transformando em um escândalo internacional. Então, vamos aos detalhes. A história dessa operação de espionagem ganhou contornos de um trailer de um filme de Hollywood quando uma reportagem do portal UOL, publicada em 31 de março de 2025, trouxe à tona detalhes que chocaram tanto o Brasil quanto o Paraguai. A investigação revelou que a Agência Brasileira de Inteligência, conhecida como ABIN, responsável por proteger os interesses estratégicos do Brasil, teria então conduzido uma operação hacker para invadir sistemas de autoridades paraguaias. O objetivo era claro: capturar informações sensíveis que pudessem dar ao Brasil uma vantagem nas negociações comerciais envolvendo a usina hidrelétrica de Itaipu, um empreendimento binacional que há décadas é motivo de disputas entre os dois países. Entre os alvos estavam figuras de alto escalão, como senadores, deputados, membros do corpo diplomático e também a presidência, o Congresso e até a Administração Nacional de Eletricidade, a ANDE, que gerencia a parte paraguaia de Itaipu. A operação, segundo a reportagem, visava acessar dados estratégicos que pudessem influenciar as discussões sobre as tarifas de energia, um ponto de tensão constante nas relações bilaterais. Um funcionário da ABIN que participou diretamente da operação, ele forneceu detalhes cruciais em um depoimento à Polícia Federal, obtido com exclusividade pelo UOL.
Ele revelou que a agência conseguiu capturar senhas e também dados confidenciais de pelo menos 5 ou 6 alvos importantes, utilizando técnicas avançadas de invasão cibernética. A operação, ela não foi conduzida a partir do Brasil, mas sim por meio de servidores virtuais montados em países como Chile e Panamá, para onde agentes da ABIN viajaram em pelo menos 3 ocasiões. Esses servidores eles foram usados para disparar os ataques, uma estratégia que, segundo o depoimento, visava dificultar o rastreamento da origem das invasões. O funcionário também lhe mencionou o uso de um software chamado Cobalt Strike, uma ferramenta muito conhecida no mundo da cibersegurança por sua capacidade de invadir sistemas, de roubar dados e até instalar malwares. Embora os agentes da ABIN tenham negado que o programa foi usado contra alvos brasileiros, a Polícia Federal está investigando se essa tecnologia também foi empregada em outras operações dentro do Brasil, o que poderia ampliar ainda mais o escândalo. A operação ela teria tido início em junho de 2022, durante o governo do então ex-presidente Jair Bolsonaro, em um momento estratégico das negociações sobre o anexo C do Tratado de Itaipu, que define as bases financeiras e também as condições de comercialização da energia gerada pela usina. O Paraguai, que vende seu excedente de energia ao Brasil, ele vinha pressionando por tarifas mais altas, enquanto que o Brasil, claro, buscava manter os custos baixos, já que depende de Itaipu para abastecer milhões de residências e também indústrias. Bom, ainda segundo o depoimento, a operação ela continuou mesmo após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro de 2023, com a autorização do atual diretor da ABIN, o senhor Luiz Fernando Correia. O funcionário também relatou que Correia, ao ser apresentado ao plano da operação, ele teria vibrado com a ação, considerando-a um exemplo genuíno de atividade de inteligência. Essa afirmação, no entanto, entra em conflito direto com a versão oficial do governo brasileiro, que insiste que a operação ela foi encerrada em 27 de março de 2023, assim que a nova administração tomou conhecimento do caso. Porém, a contradição entre o depoimento e a narrativa oficial levanta aí sérias questões sobre a transparência e também a supervisão dentro da ABIN. Claro, além de colocar em xeque a credibilidade do governo Lula na condução desse escândalo. Antes de explorarmos essas inconsistências, é importante entender como o Paraguai reagiu ao descobrir que estava sendo alvo de uma operação de espionagem conduzida por um país que, em teoria, deveria ser o seu parceiro. Quando as informações sobre a espionagem chegaram ao governo paraguaio, a resposta foi imediata e firme. Em 8 de abril de 2025, o chanceler Rubem Ramírez Lezcano entregou um dossiê com as evidências ao Ministério Público do Paraguai. A investigação ela foi conduzida pela promotora Irma Irlano, da Unidade Especializada em Crimes Informáticos, e começou a apurar se a ABIN cometeu crimes como acesso indevido a dados, invasão de sistemas e também interceptação de informações, todos previstos na legislação penal paraguaia. O governo paraguaio não mediu palavras ao classificar a ação como uma intromissão inaceitável nos assuntos internos do país. O presidente Santiago Peña foi ainda mais longe. Em declarações públicas, ele conectou o caso a um trauma histórico que ainda ressoa profundamente no Paraguai: a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870. Esse conflito que envolveu o Brasil, a Argentina e também o Paraguai contra o Paraguai, foi devastador para o país, que perdeu aí grande parte de sua população e também do seu território. Para Peña, a espionagem reabriu velhas feridas, trazendo à tona memórias de um passado de desigualdade e também conflitos. Além disso, o Paraguai ele tomou medidas concretas para demonstrar a sua insatisfação. O embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes, ele foi convocado para dar explicações, enquanto o embaixador paraguaio em Brasília, Juan Ángel Daudilho, foi chamado de volta para consultas. Mais do que isso, o governo paraguaio suspendeu as negociações do anexo C do Tratado de Itaipu, exigindo que o Brasil apresentasse esclarecimentos detalhados antes de qualquer retomada das conversas. Peña também anunciou uma investigação interna para identificar vulnerabilidades nos sistemas paraguaios e verificar se houve outras intrusões durante o período
em que a operação brasileira esteve ativa. O chanceler Ramírez, por sua vez, destacou que o Paraguai já enfrentava cyberataques de origem chinesa, mas jamais esperava uma ação desse tipo vinda de um país irmão, como o Brasil. Para ele, a espionagem violou princípios básicos do direito internacional, como o respeito à soberania e a não interferência em assuntos internos de outros estados. A indignação paraguaia era clara. Eles se sentiam traídos por um parceiro que, em teoria, deveria estar aí trabalhando junto para fortalecer o Mercosul. Já do lado brasileiro, a resposta oficial foi tentar minimizar o impacto do escândalo. O governo de Lula negou qualquer envolvimento direto, jogando a responsabilidade para a gestão anterior de Jair Bolsonaro. Segundo o Itamaraty, a operação foi autorizada em 2022, mas teria sido encerrada em março de 2023, assim que a nova administração tomou conhecimento do caso. O diretor da ABIN, o senhor Luiz Fernando Correia, ele só assumiu oficialmente o cargo em maio de 2023, após ser aprovado pelo Senado, o que, na visão do governo, o isentaria de responsabilidades. Porém, no entanto, todavia, o depoimento do funcionário da ABIN, a Polícia Federal, conta uma história bem diferente. Ele afirma que Correia, mesmo antes de ser oficializado no cargo, ele já estava ciente da operação e deu aval para que ela continuasse. Essa contradição levanta sérias questões sobre a transparência e também a supervisão dentro da ABIN. Se a operação realmente foi encerrada em março de 2023, por que Correia, que já atuava interinamente, teria autorizado a sua continuidade? E mais importante, quem estava no comando dessa operação? Para complicar ainda mais a situação, fontes anônimas da ABIN apresentaram uma justificativa para a operação. Elas alegaram que tudo não passou de uma ação de contra-espionagem, uma resposta a uma suposta operação de espionagem conduzida pelo Paraguai contra o Brasil, também em 2022, e também relacionada às negociações de Itaipu. Essa versão, no entanto, ela foi rapidamente desmentida pelo ex-ministro da Inteligência paraguaia, Esteban Aquino. Ele afirmou que o Paraguai ele não tinha nem os recursos e nem interesse em realizar operações de espionagem contra o Brasil. Para Aquino, a ideia de que o Paraguai estaria espionando o Brasil era simplesmente implausível, dado o tamanho e também as limitações de sua agência de inteligência. Enquanto a crise diplomática se desenrolava, o Ministério Público do Paraguai abriu um processo criminal para investigar o caso. A investigação se baseia na Convenção sobre Crimes Cibernéticos, um acordo internacional assinado por Brasil e também por Paraguai, que proíbe práticas como invasão de sistemas e roubo de dados. A promotora Irma Ilano está trabalhando para confirmar a participação da ABIN e identificar os responsáveis por trás da operação. Especialistas em relações internacionais apontam que, embora a espionagem seja uma prática comum entre nações, ela vai contra princípios da Carta da ONU, como a proibição de interferência em assuntos internos de outros estados ou outros países. No entanto, a realidade, claro que ela não existe um marco legal internacional que proíba explicitamente a espionagem em tempos de paz. Por isso, é improvável que o Brasil enfrente consequências jurídicas no âmbito global. Casos como esse, geralmente, eles são resolvidos por vias diplomáticas, com negociações e também acordos entre os países envolvidos. Ainda assim, o processo no Paraguai ele é um passo importante. Ele sinaliza que o país está disposto a buscar justiça, mesmo que simbolicamente, e pode servir como um alerta para outras nações que considerem ações semelhantes. Para o Brasil, o maior risco não é uma punição legal, mas o impacto na sua credibilidade dentro do Mercosul e também da América Latina como um todo. Quando olhamos mais de perto, esse caso revela várias camadas de complexidade. Primeiro, a narrativa oficial do governo brasileiro não parece se sustentar. A afirmação de que a operação ela foi encerrada em março de 2023 não explica por que Luiz Fernando Correia, que já estava no comando da ABIN, teria dado aval para sua continuidade. Isso sugere que pode haver uma tentativa de minimizar responsabilidades políticas, tanto na gestão atual quanto na gestão anterior.
Afinal, ninguém quer ser associado a um escândalo que prejudica as relações com um vizinho tão importante quanto o Paraguai. Outro ponto que chama a atenção é a justificativa de contra-espionagem apresentado pela ABIN. Ideia de que o Paraguai estaria então espionando o Brasil parece pouco convincente, especialmente quando consideramos as limitações da Agência de Inteligência Paraguaia. É mais provável que essa narrativa seja uma tentativa de justificar uma operação que, na verdade, tinha como objetivo garantir vantagens comerciais para o Brasil nas negociações de Itaipu. A usina, ela é uma peça central na matriz energética brasileira e qualquer aumento nas tarifas pagas ao Paraguai teria um impacto significativo no custo da energia no Brasil. Por outro lado, a reação do Paraguai também merece uma análise cuidadosa. A indignação do governo paraguaio é compreensível, mas há sinais de que o presidente Santiago Peña está usando o caso para fortalecer a sua posição política interna. Ao vincular a espionagem à Guerra do Paraguai, Peña apela a um trauma histórico que ainda é muito presente na memória coletiva do país. Essa estratégia pode ajudar a mobilizar o apoio popular e também, ao mesmo tempo, pressionar o Brasil por concessões nas negociações de Itaipu. É uma jogada política inteligente, mas que também aumenta a tensão entre os dois países. Esse escândalo não afeta apenas o Brasil e Paraguai. Ele também tem implicações para o Mercosul, o bloco econômico que reúne os dois países, além de Argentina, Uruguai e outros membros associados. O presidente Peña foi claro ao dizer que a espionagem prejudica a construção de um Mercosul mais forte, baseado no respeito mútuo e também na cooperação. Quando um país viola a confiança de outro, como o Brasil fez nesse caso, isso cria um precedente perigoso para as relações dentro do bloco. Para o Brasil, o incidente expõe a fragilidade na governança de sua agência de inteligência. A ABIN, que deveria atuar para proteger os interesses nacionais, acabou colocando o país em uma posição delicada, tanto do ponto de vista diplomático quanto ético. A falta de supervisão e também transparência na condução dessa operação, ela levanta aí questões sobre como a agência opera e quem, de fato, está no controle da mesma. Já o Paraguai, ao suspender as negociações do Anexo C e exigir esclarecimentos, está reafirmando a sua soberania e também mostrando que não vai aceitar ser tratado como um parceiro menor. Essa postura pode fortalecer a posição do país nas negociações futuras, mas também corre o risco de prolongar a crise, caso o Brasil não responda de forma satisfatória. O caso de espionagem da ABIN contra autoridades paraguaias é um exemplo claro de como interesses econômicos e práticas de inteligência podem tensionar relações diplomáticas, especialmente entre países com uma história marcada por desigualdades e conflitos. A entrega das informações pelo chanceler paraguaio ao Ministério Público, como reportado pela CNN Brasil, é um passo formal para buscar a justiça, mas o desfecho dessa crise dependerá mais de negociações políticas do que, digamos, ações legais. Já para o Brasil, esse incidente é um lembrete de que a falta de transparência e controle em suas instituições pode ter consequências graves. A credibilidade do país no Mercosul e também na América Latina está em jogo. E será necessário um esforço genuíno para reconstruir a confiança com os nossos irmãos paraguaios. Para o Paraguai, o caso é uma oportunidade de reafirmar a sua soberania e também buscar melhores condições nas negociações de Itaipu, mas também exige cuidado para não transformar a crise em um conflito ainda maior. Resolver esse impasse não será fácil, será necessário diálogo aberto com concessões de ambas as partes, para que Brasil e Paraguai possam superar esse capítulo e continuar trabalhando juntos. Afinal, a parceria entre os dois países, especialmente em projetos como Itaipu, é essencial para o desenvolvimento de ambos. A história nos ensina que a cooperação é sempre o melhor caminho, mesmo quando as tensões elas parecem insuperáveis. Bom, espero que você tenha gostado aí dessa história e também despertado a sua curiosidade sobre como as relações internacionais funcionam e como decisões tomadas nos bastidores podem ter impactos tão profundos. Se você gostou do nosso vídeo e curte o nosso trabalho, deixe o seu like, se inscreva no canal Impávido Colosso e também
claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!